Graças a Deus, mas essa ministração, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Veja, eles pregavam a graça. O que é pregar a graça? Indulto, perdão, soltura, não mediante a obras, não mediante ao tipo algum de obras, mas mediante ao sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro é o Espírito Santo que por vós é derramado em sacrifício, ou seja, não é derramado por santos, mas por pecadores. Senão não era necessário um sacrifício para que isso fosse feito, um sacrifício para que fosse limpo os pecados. Então a graça é o sacrifício de Cristo, onde os pecados são limpos pelo sangue dele, que é vertido, entende? Sobre vocês, o Espírito da graça. E ao momento que crê em Jesus Cristo, que é limpo de todo mal, e não há nada que você possa fazer para retribuir esse serviço que foi feito. Nada que você possa fazer no mundo você consegue pagar, porque inclusive o próprio mundo é do Senhor. As almas que no mundo habita, o céu e a terra, entende? Tudo que há está escrito em Salmos que é tudo dele. Não pertence ao homem. Um homem não tem como pagar. Entende? Não tem moeda que possa pagar, nem anjos, ninguém tem. Porque Deus dá o que é o próprio Filho, o Espírito da graça, o Senhor dos Senhores, em sacrifício por você. Nada na terra vale mais que Jesus. Não tem como pagar, entende? Então, a pessoa muda o coração, Jesus vai transformando ela fica benigna, amorosa, ela se volta a cumprir mais, mas isso é o critério daqueles que são transformados realmente. Então, também tem uma palavra que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, não é que a pessoa decide fazer a vontade para entrar no reino dos céus, é que quando ela é agraciada verdadeiramente, ela pratica de acordo com a vontade do Pai que está nos céus, entende? Ela é transformada e ela age de acordo com a vontade de Deus. E ela se deixa ser moldado o caráter pelo amor de Deus. Então ela é cumpridora do que Jesus ensina, porque crê em Jesus e Jesus a transforma e faz ela andar em tais caminhos, entende? Não vem da lei, não vem das obras da lei, nem das obras das mãos, nem da obra da carne, nem do quanto teu coração é bondoso e fiel e generoso que te faça herdar a vida eterna, mas o quanto Deus te faz realmente ter um coração bom. Porque o coração bom é Deus que coloca no homem, né? É Deus que faz uma alma amável, que coloca o amor dele, que faz você sentir amor pelas pessoas. É Deus, entende? Também é serviço dele, serviço de Cristo. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram ao lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos. Quem são judeus? Os que defendem as obras, né? Ser aceito por Deus de acordo com as obras da religião. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Os judeus também, naquele momento ali, se observa que são aquelas pessoas que não contemplaram, né? Que não conheceram a nuance, esse significado que não vem da mão do homem, mas sim de Deus. Então, são pessoas ainda que estão na religião, sendo iludidas, ou sendo enganadas, ou ainda vivendo de acordo com o padrão da carne. Mas não quer dizer que elas não virão a receber a graça. As que tiverem que receber, receberão. Elas podem estar cegas, nuas, sujas, enfermas, doentes, perdidas. Deus vai encontrá-las e vai mudar a vida delas, entende? Então, se você é essa pessoa que contava com o teu próprio braço para agradar a Deus ou receber algo de Deus, errou, se enganou. É o braço de Deus que trouxe salvação em Jesus Cristo
E é pela misericórdia do Filho de Deus que você pode, então, herdar a vida eterna. Entende? Todavia, os que herdam a vida eterna são os que suportam até o fim. São pessoas que Deus coloca essa força. Eles perseveram até o fim na humildade, no amor, na benignidade, na oração e na caridade, né? São pessoas leais ao Senhor. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licânicas, licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças. Eles seguiram pregando o evangelho. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seu olho nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Me lembra de alguém que disse: levanta-te e anda. Jesus Cristo. Bom, e sabemos que é o próprio Espírito de Cristo que está crucificado na cruz, ou seja, é o próprio Espírito de Jesus, a alma dele, o espírito, alma aqui no sentido figurado, o Espírito que é dele, que está fixado na tua alma, então por certo falar assim. E foi Jesus que falou através de Paulo para aquele homem, né? Porque isso é critério de Jesus ordenar. Paulo ordenou-lhe em alta voz, isso é Jesus quem faz, entende? E Deus fez ele se mover para que o nome dele fosse honrado, viessem os filhos que tinham que ser beneficiados a crer, a fama se espalhasse do nome de Jesus. Ou seja, não foi para dizer que o pregador é alguma pessoa incrível, para beneficiá-lo e para as pessoas levarem dízimos e ofertas e dinheiros e honrar aquele homem pelo poder que ele tem, porque quem está nele é Jesus e quem está fazendo é Deus, entende? Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifício. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo viram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Veja, as pessoas que têm deuses, né, eles, por exemplo, esses Zeus, geralmente são deuses para colheita, para... Daí dentro desses tem da fartura, da abundância, olha, da culinária, tem Deus, eles, né, são ídolos, para tudo eles recorrem a essas divindades que eles mesmos criam, né, com as suas mentes, que serão abençoados por tais divindades. Mas muito mais é abençoado o Deus que realmente desceu do céu, Jesus Cristo, e ele por todos intercede. Mas ele não oferece só o terreno, ele oferece a vida eterna, entende? E realmente ele ajuda por tudo. E não precisamos de um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquele outro. Mas Deus é por tudo. Só que ele nos ensina. Aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Então, ele nos ensina a viver para a vida eterna, né? Que essa vida vai passar depressa, que o que importa mesmo é a vida eterna. Então o Deus que desceu do alto, o verdadeiro Filho de Deus, ele vem nos ensinar e conduzir rumo à jornada eterna, o caminho da eternidade. E venha transformar o ser humano para que possa entrar lá e habitar com Deus, verdadeiramente Deus, né? Para todo sempre. Então há uma transformação, é um processo. Não quer dizer que você não vai comer, que você não vai ser ajudado, você não vai ter isso ou aquilo, não quer dizer. Mas quer dizer que você já não vive para ganhar essa vida. Então, as pessoas que fazem deuses, ou levantam deuses, ou consagram ídolos, consagram para os bens da terra, para uma vida plena aqui. Mas o verdadeiro Deus que desceu do céu, ele vem para resgatar o que se havia perdido e levar para o paraíso, para onde tudo é pleno, saboroso e sem fim. Para nós também, daí eles estavam, né, homens, por que fazeis isso? Pois nós também somos humanos, da natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho
para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações da colheita, cada um a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifícios. Chuva de graça, né, que o Senhor manda, e a colheita, os frutos, né, do Senhor. Chegaram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja e, tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Atravessando a Prísidia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Então veja, foram consagradas pessoas, mas essas pessoas foram consagradas para falar e levar o amor de Deus, e foram pessoas escolhidas pelo Senhor, entende? Não foi eles que decidiram por um próprio intento fazer isso, mas é o Senhor que através delas agia a cada cidade, a cada lugar, entende? É o plano soberano de Deus, que o homem não tem conhecimento da grandeza disso, e Deus que vai fazendo a transformação acerca do planeta, né? Mas não vai fazendo a transformação do planeta, mas sim de terras, porque o homem veio do pó e volta para o pó, de pessoas, né? Cercados, separados, às vezes uma grande massa, às vezes uma terra, às vezes, mas é Deus quem vai restaurando, ser por ser. Dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido colocado sobre a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Ou seja, eles estavam sob proteção de Deus para levar o nome do Senhor, para falar do amor dele, entende? E não para viverem uma vida luxuosa no planeta, né, na terra. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios e permanecer ali com os discípulos por longo tempo. Ou seja, é necessário, né, que o Senhor venha trabalhar e o Espírito Santo de servo fiel que ele consagra, que constitui, de servinho em servinho, o Senhor venha trabalhar e trazer a sabedoria, sendo aspergido, né, sendo lançada a palavra, a verdade pura e genuína que pode salvar. É aqueles que creem na única e soberana verdade, que somente Deus salva e não depende do homem, são os que o Senhor os colocou para isso e são restaurados, renovados, vivificados e se tornam filhos de Deus por intermédio da fé. Graças ao Senhor, não vem do homem, não vem da vontade do pregador, porque está escrito, são gerados filhos de Deus e não da vontade do homem. Então não é também como no físico e não é das intenções da mente humana, é o próprio Deus que decide fazer e o faz. Graças a Jesus, amém.